de tanto na minha vida. Uma gravação. Uma gravação, sim. Gente, eu vou continuar a aula sem gravar mesmo. E depois eu vejo o seu. É química, sim. Ah, apareceu gravando. Então, eu vou. Então, povo, vamos lá. Eu separei aqui, aqui o nosso primeiro exemplo lá, que a gente tinha lá no documento que o professor disponibilizou para vocês, onde ele pedia para vocês classificar entre primário, secundário, terciário e quaternário, segundo as cadeias carbônicas aqui. Eu vou botar uma nota adesiva aqui e vou colando elas conforme algumas observações. Então, os carbonos primários são aqueles que possuem apenas uma única ligação entre carbono. Vocês grifem bastante essa parte, o entre carbonos. Por quê? Porque alguns carbonos vão estar ligados a hidrogênio, vão estar ligados a oxigênio, vão estar ligados a outro elemento químico, só que a gente não vai contar esses outros elementos. A gente só conta a ligação entre carbono. O nosso segundo elemento, eu tenho que ir até no final, porque não pula no inter para baixo, é os carbonos secundários. São aqueles que fazem duas ligações entre carbonos. Isso vocês têm lá no material de vocês também. Só entre carbonos. Entre outro elemento, a gente descarta essa possibilidade. Os carbonos terciários são aqueles que fazem três ligações entre carbonos. O 3 ali faltou o acento. Depois eu arrumo. Os carbonos quaternários fazem quatro ligações entre carbonos. Aqui é 3. Deixa eu arrumar. Isso. Deixa eu salvar essa nota. Quando a gente aprende a mexer com tecnologia é uma bênção, né? Ah, não vai estar. Vou deixar aqui no cantinho essa nota, tá? Vai nos auxiliar. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês desses carbonos, que é mais fácil da gente compreender. Que é o seguinte, os carbonos primários, eles geralmente, os carbonos primários, deixa eu ir para cima aqui. Geralmente, eles vão fazer essa ligação aqui, vão formar sempre linhas. Os nossos carbonos secundários, a gente vai ter, nos primários, um carbono se liga com outro carbono. Os secundários, a gente vai ter um carbono do lado esquerdo, um carbono no meio e um carbono do lado direito. Então, ó, esse do meio é o meu carbono secundário, porque ele se liga a outros dois carbonos. O nosso carbono terciário, ele vai ter um do lado direito, um do lado esquerdo e um em cima. Mas para vocês ficar mais fácil a visualização, ele sempre vai formar nas cadeias carbônicas o formato de um T.
E os carbonos quaternários, ele sempre vai formar uma espécie de um mais, de uma cruz. Então, ele sempre vai formar essa cruzinha assim mais. Porque ele vai ter um carbono do lado direito, um do lado esquerdo, um em cima e outro embaixo. Então, eles vão ter essas ligações químicas. Então, aqui, nós vamos pegar, vou pegar a caneta, um marcador de texto. Eu já separei algumas cores para a gente achar os carbonos primários. Os carbonos primários, eu vou pegar da cor azul. Então, ó, os carbonos primários geralmente são aqueles que estão nas extremidades, nas pontas. Então, ó, esse daqui está na ponta. Então, quantas ligações ele faz entre carbono? Apenas uma, só essa daqui. Então, ele é primário. Este daqui também é primário, porque ele só faz uma única ligação, percebam. Ó. Ele só se liga uma única vez. Então, primário. Este também está na ponta e vai fazer apenas uma única ligação entre carbonos. Então, ele também é primário. Então, como todos os das pontas vão fazer apenas uma única ligação, todos eles são classificados como primários. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários. Os carbonos secundários, vou pegar a cor verde, são aqueles que apresentam apenas duas ligações. Então, uma tem que estar do lado direito, entre carbonos, e outra do lado esquerdo. Vou ver esse daqui. Ele tem um do lado direito e um do lado esquerdo, mas tem um em cima. Então, ele é terciário, ele não é secundário. Vou ver esse outro aqui, ó. Ele tem um do lado esquerdo, um do lado esquerdo, um do lado direito, um em cima e outro embaixo. Então, ele tem 4 ligações com carbonos. Então, ele também não é secundário. Neste caso, a gente não tem nenhum carbono secundário. Os carbonos terciários são no formato de T, ou seja, ele vai ter 3 carbonos ao redor. Então, ó, ele formou um T aqui, ó. Então, eu tenho um carbono terciário, que é esse daqui. Eu tenho apenas um carbono terciário, ele se liga com outros 3 carbonos. Os carbonos quaternários são aqueles que formam o nosso mais. Então, ó, aqui eu tenho o nosso carbono quaternário, ó. Ele se liga com um do lado direito, um do lado esquerdo, um em cima e outro embaixo. Percebam que o professor pediu para vocês gravar principalmente essa parte aqui, entre carbonos. Porque aqui, ó, o meu carbono, ele tem 4 ligações, mas ele tem uma ligação com hidrogênio. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, ferro, flúor, a gente não conta, a gente só conta ligação entre C. Por isso fiz esses H. O Tranquilo? professor, só deixa eu Fale, fazer uma Ellen. pergunta. Tipo assim, ó, eles têm que se ligar sempre a um elemento que tenha o carbono. E tipo assim, como eu posso explicar? Sim, Pode ter mais algum outro elemento fora o carbono, né? pode ter outro elemento, como é o caso do nosso hidrogênio aqui, ó. Ele se liga. Porque o carbono é assim, o carbono para ele se estabilizar, ele, que é a regra do octeto, ele tem que sempre ter 8 ligações, ele precisa ter 4 ligações, no caso, o nosso carbono. Ele tem que dar a mãozinha para 4 pessoas. Ele pode dar para carbono, ele pode dar para hidrogênio, ele pode dar a mãozinha para oxigênio, para o nitrogênio, para qualquer elemento. Mas a gente analisa agora principalmente primário, secundário, terciário e quaternário, somente com quem ele dá a mão para carbono. Só com o nosso C. Só ele que nós vamos analisar. Agora o nosso segundo exemplo, a letra B aqui, ó. Percebam que aqui, ó, o nosso último carbono está se ligando com oxigênio em cima e com oxigênio embaixo. Se ele tem essas ligações de oxigênio, a gente não analisa. É como se não tivesse. Então a gente exclui eles fora. A gente só vai analisar a questão entre carbonos. Então vou começar com os primários, que são os das pontas, os das extremidades. Então aqui, ó,
possui apenas uma única ligação primária. Possui apenas uma única ligação, também é primário, entre carbonos, ó. Esse daqui a gente não analisa, a gente analisa só o C. E esse daqui também faz apenas uma única ligação, então ele também é classificado como primário. Agora eu vou pegar os meus carbonos secundários. São aqueles que se ligam com dois carbonos. Então esse daqui primeiro, ó. Ele se liga do lado esquerdo e o outro com o lado direito. Então ele é secundário. Esse daqui, ele se liga do lado esquerdo, do lado direito e um embaixo. Então ele não é secundário. Eles têm 3 ligações, então ele é terciário. E esse quarto carbono aqui da nossa sequência, ele tem uma ligação do lado direito e uma do lado esquerdo apenas entre carbonos. Então ele também é secundário. Agora os nossos terciários, que é o amarelinho, ó, ele se liga com o do lado esquerdo, com o do lado direito e com o de baixo. Então ele possui 3 ligações. Então esse é o nosso carbono terciário. Nossa letra C, mesma coisa, ó. Primeiro a Professor gente Gabi, começa com Fale, Sandrine. Zinho ali que tu colocou que é primário. Mas, tipo, tem outros 2 risquinhos pro O. Aquilo ali não conta Não como. conta. Tem que Não estar indo conta. para um. Só com carbono. A gente analisa Ah, só o tá. carbono. Ah, tá. Oxigênio, que é o hidrogênio, que é o H, o cloro, que é o caso aqui, ó. A gente também não vai analisar. A gente só vai olhar C com C. Carbono com Tá. carbono. Tá bom? Por isso o professor diz, analisa C com C. As outras letras, vocês vão, por enquanto, vocês vão excluir eles. Tá bom? Agora aqui, ó, na nossa letra C, vou começar com os primários, que são os das pontas. Então aqui eu tenho um primário que se liga apenas uma única vez. Aqui eu também tenho um primário que se liga apenas uma única vez com outro carbono. Aqui também tem um primário que se liga apenas uma única vez com o carbono. E aqui também eu tenho um carbono primário. Os nossos carbonos secundários são aqueles que se ligam 2 ou mais vezes. Analisando aqui, a gente só tem apenas um, que é esse carbono aqui, ó. Ele se liga com o de baixo e com o de cima. Então, se liga só 2 vezes com outros carbonos. Por isso, ele é secundário. E ele forma a linha também, só que ele tem um do lado esquerdo e um do lado direito. E agora a gente vai ver os nossos terciários que se ligam outros 3, 1, 2, 3 carbonos, ó. Ele deu o bracinho 3 vezes, ó, para outro carbono. Então ele é terciário e ele forma o nosso T, ó. Mesma coisa esse do lado, ó. Ele se liga uma vez, 2 vezes, 3 vezes com carbono. Então ele é terciário. O H aqui, ó, a gente não analisa, porque ele é outro elemento, então a gente não analisa. E o nosso último exemplo, de novo, ó, vou analisar só os carbonos, os das pontas. Então aqui eu tenho um primário, que é o da ponta, se liga apenas uma única vez. E esse daqui também é primário, que ele se liga apenas uma única vez com esse carbono aqui. O cloro e o hidrogênio, a gente não faz ligação. A gente vai ter recreio depois, tá? E hoje é pão com frango. E os secundários tem aqueles que se ligam 2 vezes, ó. Uma, 2 com carbono. Então esse é secundário. Tranquilo a parte de primário, secundário e terciário? E daí a gente vai para a parte da classificação das cadeias carbônicas. Se todos ficaram quietos, creio que sim. Então aqui nós temos classificação de cadeias carbônicas. Agora ele não pede para vocês
analisarem a questão de primário, secundário, terciário. Ele pede para vocês classificar a cadeia carbônica entre aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, se ela é homogênea ou heterogênea. Então é assim, ó. Uma coisa vocês vão ter que sempre destacar. Ela sempre vai ser uma coisa. Ela não pode ser homogênea e heterogênea ao mesmo tempo. Ou ela é homogênea, ou ela é heterogênea. Mesma coisa na insaturada e insaturada. Ou ela é saturada, ou ela é insaturada. Mesma coisa aberta e fechada, que são as cadeias acíclicas, que são as cadeias abertas, e as cadeias fechadas, que são as cíclicas. Então, ou ela é acíclica, aberta, ou ela é cíclica, que ela é fechada. Ela não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, nós temos a nossa estrutura aqui, nós vamos analisar. Mas eu vou usar aqui o meu bloquinho de notas para... Não quero imagem, eu quero um bloquinho. Para a gente pegar e escrever essas coisas. Então, ó, a cíclica. Ou alifática, ou aberta. Quando possuir extremidades. Quando ela tiver pontas. Quando ela tiver pontas, a gente tem uma cadeia acíclica. Tem uma raiva que o bloquinho de nota tem que ir até o final para daí mudar a nossa cíclica ou fechada. Essas cadeias cíclicas ou fechadas, elas não possuem extremidades. Elas formam figuras geométricas. Elas podem formar quadrado, triângulo ou hexágono. Hexágono são aquelas figuras que possuem 6 lados, tá? Para quem não lembra. Como o professor falou, essas cadeias ela não pode ser cíclica ou acíclica. Ou ela é acíclica ou ela é cíclica. As duas coisas ao mesmo tempo ela não pode ser. A não ser que ela for uma cadeia mista. Só que daí a gente entra no conteúdo mais para frente, que não é agora. Por enquanto é só cíclica e acíclica, aberta ou fechada. Agora a gente vai ver a questão de homogênea e heterogênea. As cadeias homogêneas possuem, vou escrever em maiúsculo, para vocês entenderem, somente carbonos. Ela vai possuir somente C na sua estrutura principal. Ela não pode ter nenhum outro elemento, ela só vai ter C. Já que eu estou falando em estrutura principal, eu já vou reforçar essa questão agora, para não passar em branco. Essa estrutura principal que o professor fala é o maior número de carbonos possíveis, então vocês sempre vão ter que ir contando. O maior número de carbono possível é a nossa estrutura principal. Então, toda vez que vocês receberem uma estrutura química, como essa letra B, por exemplo, a nossa estrutura principal é o maior número de carbono. Então, eu vou ter que ir contando. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aqui embaixo. Ó.
Então, essa é a minha estrutura principal. Eu conto somente os carbonos. Isso quer dizer estrutura principal. E homogênea vai apresentar somente carbono na sua estrutura. As heterogêneas são aquelas que Posso só uma vão... pergunta? Pode. Tá, mas no caso ali, aquela estrutura que a gente analisou ali, que é a principal, ela não é homogênea, porque ela tem uma que tem a letrinha H, né? Não, os hidrogênios a gente pode considerar, tá? Mesmo. Ah, Porque tá. esse H3, vocês vão ver mais para frente, que vão ser esses cisquinhos aqui, ó. Daí os H ficam ocultos, eles não aparecem mais. Então vocês vão tirar os H e vão deixar só o cisquinho, que representa que está ligado a um hidrogênio. Entendi. Então tá, obrigada. As heterogêneas vai possuir, irão possuir, futuro, né? Irão possuir heteroátomos. Não separar por hífen, porque aqui tem vogais diferentes. Isso eu aprendi com a dona Charlene, ó. Coisa boa. Quando a gente não falta na aula, a gente aprende umas coisinhas. Irão possuir heteroátomos. O que é esse heteroátomo? São letras diferentes do que a letra que a gente está acostumado, que é o carbono. Letras diferentes do C. Como, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o ferro, entre outros elementos químicos que podem aparecer no meio. Tranquilo? Então, como o professor falou, ou ela é uma coisa ou ela é outra. Ela não pode ser homogênea e heterogênea ao mesmo tempo. Ela tem que ser uma coisa ou ser outra. Então, elas nunca podem ser as duas coisas ao mesmo Ô, tempo. seu Gabi, Fale, Sandrine. professor, para considerar, tipo, homogênea, a estrutura principal só tem que ter C, né? Aí o Só H no C. início pode considerar, junto com o C. Pode. Se, por exemplo, vir aqui, ó, que essa estrutura ela é denominada... Tá, mas, tipo, no final tem. Se for CH, tipo, ao contrário, considera também ou Não não? faz mal, considera também. O Tá. H a gente pode considerar, a gente não pode considerar como aqui, ó, o oxigênio, o cloro, esses a gente não pode considerar, que daí ela já vira uma cadeia heterogênea, tá bom? Essa letra D seria heterogênea, porque a gente tem o cloro aqui, ó, na nossa cadeia principal. Tem uma letrinha diferente. Então, por isso ela é heterogênea. Tranquilo? E geralmente essas heterogêneas, essas letras não vêm no final, tá? É uma outra característica, elas vêm no meio do IC aqui, ó. Tem dois C seguidos, daí vem o coro, daí continua com mais um monte de C. Então, geralmente elas não vêm no final. E quando elas estão assim no final, são consideradas ramificações. Que a gente já vai ver essa parte agora. Então, a gente vai classificar as cadeias como normal. São aquelas que não possuem ramificação. O que é uma ramificação? São esses bracinhos aqui, ó. Por exemplo, aqui na letra A, ó. Eu tenho esses dois bracinhos, três bracinhos para fora da nossa cadeia principal. Então, esses bracinhos que estão para fora é chamado de ramificação. Então, elas não podem ter essa ramificação para elas serem classificadas como normal. E as ramificadas são aquelas que possuem ramificação.
Ou seja, eu vou botar entre parênteses aqui, braços. Daí vocês vão entender. São Ô, esses seu bracinhos para Gabriel. fora. Fale. Então, é difícil ter uma cadeia normal, né? Porque geralmente tem os bracinhos, né? Geralmente tem os bracinhos. Geralmente a grande maioria são ramificadas. Tá. Mas vocês nos exercícios vai ter, normal. Ah! Ah, então a gente já viu. A cíclica e Naqueles exemplos que tu passou pra gente, não tem essa normal, né? Não, não tem. Então, assim, ó. A gente viu agora nessa nota adesiva. A cíclica e cíclica. A cíclica é aberta. Para vocês gravarem bem, é só vocês analisar a primeira letrinha. Começa com A, lembra de aberta. Então, a cíclica é aberta e a cíclica no caso, é a fechada. Homogênea e heterogênea. Homogênea são aquelas que só possuem carbonos na sua estrutura principal. As heterogêneas vai ter um heteroátomo no meio. Qualquer letra diferente do C. Mas essa letra diferente tem que estar no meio da estrutura e não nos finais, tá? Tem que estar no meio. A cadeia normal são aquelas que não possuem bracinho de carbono para fora. E as ramificadas são aquelas que têm esses bracinhos para fora. E agora a gente vai ver a parte das cadeias saturadas e insaturadas, que daí a gente termina essa parte. As cadeias saturadas possuem apenas ligações simples. Vou botar entre parênteses aqui, ó, o menorzinho, ele representa as nossas ligações simples. É o único risquinho. Tem um único risquinho e ligação simples. Tranquilo? Quando aparecer dois risquinhos, a gente tem uma cadeia insaturada. Elas vão possuir. Tá, no caso, insaturada seria o exemplo B. Não. Como que é, então? Essa B não é insaturada, tá? Eu já vou explicar o porquê. Deixa eu só terminar a nota aqui. Eu já colo ela do lado ali. Beleza. Possuir ligações duplas ou triplas. Vou botar entre parênteses. Se possuir dois risquinhos, mas eu vou agora o destaque entre carbonos. Se ela tiver uma dupla, se ela tiver uma ligação dupla, meu Deus, ficou bagunçado. Se ela tiver uma ligação dupla, como aqui com o oxigênio, ela não é classificada como insaturada, tá? É só entre os C, entre os carbonos. Com outro elemento, ela é apenas uma ramificação. Então, a gente entra lá nas funções oxigenadas, que a gente vai ver mais para frente. Não é agora o momento. Então, eu vou pegar lá nos exemplos de vocês, que vocês têm lá no exercício de vocês. Nós temos essa estrutura aqui, nós vamos ter que classificar elas. Primeira coisa que o prof pergunta para vocês. Essa estrutura, ela tem um começo e tem um final? Eu consigo dizer, ela começou aqui e terminou aqui. Consigo dizer isso? Escrevam lá no chat. No chat não, no WhatsApp. Ou liga o microfone e fala. Possui começo e fim? A maioria está dizendo que não. Mas ela é uma cadeia que possui começo e possui fim. Se eu começar nesse carbono onde está o cursor do prof aqui, eu vou analisar ela até aqui.
eu não determinei uma cadeia, ela não tem extremidades, não tem pontas. Quando ela possuir essas pontas, a gente tem uma cadeia acíclica, uma cadeia aberta. Então, não, esse cursor aqui, esse aqui e esse daqui é a ramificação. Então, ó Ellen, as cadeias abertas, para ficar mais fácil para vocês gravar. A cadeia aberta tem extremidades, tem pontas, ó. Então aqui tem uma ponta, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então elas possuem pontas. As cadeias fechadas, que é no caso dessa nossa 2, ó, eu não sei onde ela começou e onde ela terminou. Então, eu não tenho início e fim. Quando eu começar a dar nomes para elas, eu vou ter que escolher um carbono para mim começar a dar nome. Mas eu não sei onde ela começou e onde ela terminou. Aqui sim, eu sei que ela começou nesse primeiro carbono. Então elas têm extremidades. Quando possuir extremidades, a gente tem uma cadeia aberta ou acíclica. Então a gente já sabe que ela é aberta. Agora a gente vai ver se ela é homogênea ou heterogênea. Nas suas. Posso fazer uma pergunta? Pode, Tá. deve. As ramificações a gente só analisa, tipo, a partir da estrutura principal. Exatamente. Ah, tá. Entendi. Lembra que o professor sempre comentou que vocês vão ter que pegar e contar os números de carbonos, o maior número de carbonos. Aqui, se for para a gente contar, vai dar ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz se eu fazer esse L ou se eu pegar essa linha principal. É o maior número de carbono possível. Então, tipo, aquele risquinho entre esses carbonos não são ramificações. Não, Ah, tá. são apenas as ligações entre os carbonos. Beleza. Então, ó, aqui está a minha estrutura principal, ó. E eu tenho ramificações para baixo dessa linha, ó. Eu tenho C para fora da minha linha principal. Então, eu tenho ramificações. Se eu tenho ramificações, eu já sei que ela é ramificada. Ela já não é mais normal. E ela vai ser homogênea, por quê? Na minha estrutura principal aqui, ó, onde eu estou passando o cursor em cima, eu só tenho carbonos. Lembra que os hidrogênios a gente não conta, tá? Então, ó, só tem o carbono, só tem o C entre eles. Por isso ela é classificada como homogênea. Ela é aberta e agora a gente vai ver o nível dela, se ela é saturada ou insaturada. Para ela ser saturada, tem que ter somente esses risquinhos simples, esses menuizinhos. Então, como todos os meus C têm apenas o menuizinho, apenas uma ligação entre eles, ela é saturada. Professor, para ela ser insaturada, eu deveria ter a minha estrutura assim, ó. Deixa eu só botar aqui para baixo, aí fica mais fácil. Carbono, carbono, se liga com carbono, se liga com carbono. Ó, aqui eu tenho uma estrutura insaturada, porque ó, entre esses dois C eu tenho uma ligação dupla. Quando eu possuir esse sinalzinho de igual, ou ele vir com 3 cisquinhos entre os carbonos, ela sempre vai ser classificada como insaturada. Como no caso dessa nossa questão de baixo, aqui a nossa estrutura embaixo, aqui, ó, ela não tem nenhuma dupla e nenhuma tripla, todas elas são classificadas como saturadas. Então, a nossa alternativa correta era a letra C. Todas elas possuem ligações simples, que é a saturada.
ela é aberta, que ela tem pontas, ó, tem começo e tem fim, eu consigo definir por onde eu vou começar a analisar a minha cadeia. Ela é ramificada, porque eu tenho esses 3 bracinhos para fora, e ela é homogênea, porque na minha estrutura principal eu só tenho carbono. Na nossa número 2, também a gente vai analisar a glicose, que é o açúcar. Então, o açúcar tem essa fórmula molecular aqui. E a gente já sabe que ela é uma cadeia fechada. Fala, Aron. Estou acompanhando o chat aqui do WhatsApp. Não, Aron. Ramificada pode ser carbono também, tá? No caso daquelas... Deixa eu voltar lá no John Stafford. Essas daqui também são ramificações, mas a ramificação pode ser carbono também. Não tem problema de ser outro elemento químico, tá? Esse teu exemplo que tu botou no WhatsApp ali, ó, vou botar aqui pro povo ver. Ó, o Aron desenhou lá para vocês a seguinte situação. C que se liga com C que se liga com O. Então a nossa ligação principal seria C com C. Esse O seria uma ramificação. Ela não seria a nossa cadeia principal, tá? Ela seria heterogênea, porque tem uma outra letrinha misturada no meio, mas ela é ramificada. Deixa Tá, eu eu sou voltar Gabriel. aqui no correto. Fale, Tá, tipo Ellen. assim, ramificada é sempre quando tem bracinho fora a estrutura principal, né? Pra fora. Independente se tem Isso, carbono ou não. isso. Então vamos lá. Temos aqui nossa cadeia principal, que deve ser analisada, que é a glicose. A glicose, como vocês perceberam, formou uma figura geométrica, que é o hexágono. Então, a gente sabe que ela é fechada, ou pode ser chamada também de cíclica. Então, a gente já sabe que ela é fechada. Agora, eu vou olhar na sua estrutura principal. Na sua estrutura principal, onde o professor está indo com o cursor, ó, nesse pontinho, nesse, nesse e também nesse, possuem carbonos. Não aparecem, mas a existência deles. Se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Eles são ocultos. Então, tem a existência deles. Tá? Então, analisando o nosso Ô, Gabi, hexágono, falem, mas como que eu vou saber se tem ou não, se ele é oculto daí? porque se ele formar esses pontinhos, ó, onde o professor está com o cursor, sempre vai ter o C, o nosso Czinho. Sempre vai ter. É Que porque ele é oculto, ele pontinho? não aparece. Ah? Que pontinho? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Beleza. As pontinhas, ó. Tá bom. Nessas pontinhas nós temos o carbono. Daí aqui nós temos as ramificações dos outros elementos químicos, tá? Tá. Então, ó, analisando o nosso ciclo, tem uma letra metida no meio? Tem. Tá aqui, ó. Ela tá ali metida no meio, ó. Analisando o ciclo, eu não tô olhando a ramificação. Tô olhando a cadeia principal, ó. Temos o nosso oxigênio metido no meio. Quando a gente tem esse oxigênio metido no meio, a gente tem um heteroátomo, a gente tem uma cadeia heterogênea. E agora a gente vai ver, analisando a estrutura principal,
Tem algum C que está fora da nossa estrutura principal? Tem, aqui em cima. Ó. Quando esse C estiver para fora, a gente tem uma ramificação. Então, ela é ramificada. E agora eu vou analisar todas as minhas ligações da estrutura principal e analisar se eu tenho uma ligação dupla. Tem risquinho duplo ou risquinho triplo aqui no meio? Não, a gente não tem. Então, ela é uma cadeia saturada. Então, a alternativa correta também é a letra C. Só tirando uma dúvida do Aron, o Aron perguntou da ramificação se, por exemplo, o oxigênio e nitrogênio e hidrogênio, nitrogênio, cloro, se ficar para fora é ramificação. Não, não são ramificações. São elementos que estão compondo a nossa estrutura. A única parte que vai classificar como ramificação é o carbono mesmo. Tem que ter esse C para fora. O C para fora da estrutura principal. Ah, tem que ter o C. Tem que ter o C. As outras letras só estão compondo a nossa estrutura, elas não contam como ramificação. Tem que ter a presença desse C para fora da estrutura principal. É que eu acho que antes o professor deu uma embaralhada ali na cabecinha de vocês. Essas outras letrinhas, O, H, nitrogênio, o cloro, se ela estiver para fora, não são ramificações. Tá, então a única ramificação é aquela ali em cima. É a única ramificação. Se tiver um bracinho, já é classificada como ramificada. Tá bom? Lembrando, homogênea só tem carbono. Heterogênea tem um elemento diferente no meio da estrutura. No meio da estrutura. Tá bom? É no meio da estrutura. Aberta e fechada. Fechada vai formar figuras geométricas. Pode ser o hexágono, pode ser um quadrado ou pode ser um triângulo. Elas são fechadas ou também ser chamadas de cíclicas. O que é no meio da estrutura que cortou aqui? O oxigênio, o nitrogênio, se tiver no meio da estrutura, ela é heterogênea. Tem que estar no meio, não nas pontas. Nas pontas só está compondo. Tá bom? Só está ali, no caso, balanceando a equação, completando os níveis de elétrons do nosso carbono. Que é a regra do octeto, como é que a gente vai ver mais para frente, nomenclatura, tá? Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquelas atividades que o prof mandou. Deixa eu voltar. Ah, não, antes eu tenho uma musiquinha para passar para vocês. Eu falei que eu ia cantar, né, mas rouco, rouco. Então eu não vou cantar. É o funk da classificação. Era a música Se Acredita, do MC Kevin, que esse professor fez uma paródia para explicar o que a gente está aprendendo, que são as classificações de estruturas. Não tô ouvindo nada. Não tá? Não, eu não, pelo menos. Tá. Não, vocês não escutam? Eu não escuto nada. Tá. Então, o que eu vou fazer?
Ô, seu Gabriel, acho que eu tô ainda com a Eu mente. sei pra vocês. Eu acho que eu tô com a minha mente confusa. Bugado. Tipo assim, a Fale. ramificação é os bracinhos fora da estrutura principal que Só possuem. carbono. Não. Tá me escutando? Ô, seu Carbono. Gabi, tá parecendo que o microfone que tu tá compartilhando a tela tá no mudo. Acho que é por isso. Não. O microfone do prof tá ligado? Vocês escutam o professor? Sim. Sim, você sim, mas o videozinho não. Mas a tela de Ah, o compartilhamento videozinho? aparece que tá no mudo, mas a tua não. Aham. Não, o videozinho o professor vai filmar ele cantando e vou mandar para vocês. Tá bom? Tá, só uma Tá. pergunta nada a ver. O professor tá usando 2,5? Tô. Então, tem que ligar o Ah, som do que tu tá mostrando o vídeo, por isso. Não dá, ó. Tô tentando, ó. desliga o teu e liga do Ele não outro. liga. Desliga o teu, então. Meu Também não Deus. dá. Mas Tá, ô, enfim, voltando depois eu lá. mando na pergunta da ramificação. Isso. É sempre que possui os bracinhos fora da estrutura principal e tem que possuir o carbono. Tem que ter o C. Tá. Tranquilo? Vamos comer? Pão com frango, bateu o Vai ter recreio. recreio? Eu tava esperando o recreio. Vai ter. Então é o Fazer um seguinte, outro. ó. Vou mandar para vocês o áudio da musiquinha do funk da classificação, tá? Vocês vão gostar. Tá. Seguinte, a gente vai agora. Só vou interromper a gravação que